Prabhu, hoje é dia do desaparecimento Mutiara Madhchandra Kaviraj e também o dia do milagre de Shrimad Gopal Bhatta Goswami. Aham. À noite a gente vai ler sobre eles. Vamos continuar a leitura da aula de Srila Govinda Maharaj. Ele está falando sobre Vyasadeva. Quando Vyasadeva saiu correndo atrás do seu filho na floresta e depois Shukadeva Goswami, seu filho, ele sumiu. E a Vyasadeva agora, ele estava ensinando alguns versos para os garotinhos da floresta, os lenhadores, para eles falarem para Shukadeva Goswami esses versos. Então, continuando aqui, Srila Govinda Maharaj fala, os meninos, eles fizeram isso, e quando Shukadeva Goswami ouviu aqueles slokas, aqueles versos dos garotos, ele ficou subitamente surpreso, pensando, nunca eu experimentei esse tipo de espírito de serviço tão doce e extasiante de êxtase. Então, Shukadeva Goswami, ele perguntou aos lenhadores, os garotos, onde vocês conseguiram esse sloka? E os garotos, eles disseram, nós aprendemos isso com Vyasadeva. Onde ele mora agora? Perguntou Shukadeva Goswami. E os meninos responderam, ele mora na margem do rio Sarasvati, perto de Badari Kashan. Shukadeva Goswami, ele imediatamente se virou e ele foi até lá, até a casa de Vyasadeva. Lá ele encontrou Vyasadeva e ele disse, eu ouvi esse sloka de alguns lenhadores garotos, por favor, dê-me este conhecimento. Eu penso que seja a consciência suprema, superior que até mesmo a consciência de Brahman. Ele era, na verdade, Shukadeva Goswami, ele nasceu Mayavadi, né? E aí agora ele ficou surpreso com esse verso que Shukadeva passou para os garotos passarem para ele. Então ele falou, é até mesmo superior à consciência do Brahman, claro, né? A consciência do Bhagavan é superior à consciência do Brahman. A minha forma, ela está situada na consciência do Brahman, ele falou. Nada pode atrair a minha mente, mas esse sloka, ele atraiu a minha mente. O que eu ouvi nesse sloka, ele é muito mais sublime e belo. Existe algum poder que pode atrair ainda mais do que a concepção do Brahman. Por favor, me dê esse conhecimento. Então ele tinha o conhecimento do Brahman, do Deus impessoal. E quando ele ouviu agora do Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, ele ficou encantado. Ele viu que há algo maior do que o Brahman. Srila Govinda Maharaj também falou já, Srila Maharaj, existe o mundo material, existe a Terra, aí os 7 planos celestiais, que ainda é material, depois vem o Brahman, que não é mais material. O Brahman não é mais material. O Brahman é a refulgência de Deus, a energia que envolve Deus.
Mas além do Brahman tem algo a mais, que é o Bhagavan, é onde Deus mora. Então isso que encantou aqui Shukadeva Goswami é algo superior ao Brahman. O Brahman, claro, é superior ao mundo material, mas o mundo transcendental é superior ao Brahman. E Vyasadeva, ele alcançou o que ele desejava. Ele queria que Shukadeva Goswami escutasse o verso. O seu anseio, ele era ensinar aquele menino. Então, com muita alegria, ele transmitiu a Shukadeva Goswami todo o conhecimento supremo do Śrīmad Bhagavatam. Ele falou para Shukadeva Goswami todo o Bhagavatam. E depois disso, Vyasadeva ele aguardou um momento oportuno para distribuir esse conhecimento do Śrīmad Bhagavatam a todos. Ele sabia, se for descrito e apresentado por Shukadeva Goswami, todos o aceitarão, pois ele vive na posição mais elevada, na ordem mais elevada de renúncia, bhakti, etc. Portanto, se ele o transmitir aos outros, todos receberão esse conhecimento supremo da devoção sem hesitação. Nós já lemos aqui anteontem que Vyasadeva, ele queria passar para Shukadeva distribuir essa consciência verbalmente para todos. Então ele fez esse arranjo aqui, porque Shukadeva era um Mayavadi e ele estava retirado na floresta, durante 3 anos ele ficou retirado, nós lemos aqui, e aí tinha que ter um jeito de Shukadeva escutar essa consciência. E aí Vyasadeva falou para os garotos que foram falar para ele. Então foi uma estratégia que Vyasadeva escolheu. Então, aquele dia chegou. Chegou o dia de Shukadeva Goswami distribuir para todos a consciência de Krishna segundo o Śrīmad Bhagavatam. Amaldiçoado, agora a história de Parikshit Maharaj, né? Amaldiçoado por um menino Brahmani, Parikshit Maharaj, ele deveria morrer em 7 dias. Isso daqui, aqui, todo mundo foi usado. A gente tem que compreender isso. Parikshit Maharaj foi usado, e da mesma forma que Arjuna foi usado para que Krishna falasse o Bhagavad Gita. Então aqui, Parikshit Maharaj, ele foi usado para que Shukadeva Goswami distribuísse o Śrīmad Bhagavatam para todos. Tinha milhares e milhares de pessoas naquela reunião, naquela assembleia. E aí foi feito esse arranjo, como foi falado por Siddhar Maharaj, a interpretação dele de Judas, né? Então tudo é arranjado para a gente receber essa nutrição. São lilas, são passatempos de Krishna. Arjuna era um devoto puro, ele sabia tudo. Krishna, ele usa todos nós para nós distribuirmos para todos a consciência de Krishna. A gente está sendo usado aqui, o outro está sendo usado em outro templo, o outro está sendo usado em outro lugar, tudo para distribuir a consciência de Krishna. Claro que devido às proporções, né? Ninguém aqui é Shukadeva Goswami, ninguém é um devoto puro, mas todo mundo está sendo usado para nós distribuirmos o que Deus quer, a consciência dele. Então, voltando aqui, amaldiçoado por um menino Brahmani, Parikshit Maharaj, ele deveria morrer em 7 dias. Parikshit Maharaj, ele era um rei muito poderoso e ele era devoto ao Senhor Supremo. Ele sempre governou e ele manteve o seu reino por toda
a terra com grande afeto e respeito, usando todo o seu poder. Então, quando ele foi amaldiçoado, muitos rishis e munis, pessoas sábias, renomados, eles vieram vê-lo e eles vieram aconselhá-lo sobre como ele poderia alcançar a liberação ou uma suprema oportunidade após a morte. Antigamente os reis não eram como hoje, como os governantes hoje, né? Todos gostavam dele, todos viam que ele queria o bem de todos, né? Do reinado todo. Então, todos queriam ajudá-lo, os rishis, os munis. Como vamos ajudar ele para depois da morte, ele atingir o melhor plano? E quando todos deram os seus conselhos na Assembleia de Parikshit Maharaj, ele ficou um pouco confuso. E ele pensou, há muitos conselhos aqui, todos ocupam a posição mais elevada, todos são grandes sábios em sua própria Sampradaya, tinham várias escolas, a sua própria escola. A quem eu devo seguir? Qual conselho eu devo seguir? Ele ficou em dúvida. Entretanto, pela vontade de Krishna, Shukadeva Goswami chegou à Assembleia de Parikshit Maharaj. Essa Assembleia não é de Naimisharanya. Às vezes eu escuto algumas pessoas falar que é a Assembleia de Naimisharanya. Não, a Assembleia de Naimisharanya é outra citação do Bhagavatam feita por Sutta Goswami, que escutou daqui de Parikshit Maharaj. Então as pessoas às vezes confundem. Essa daqui é a Assembleia de Parikshit Maharaj. Naimisharanya é outra Assembleia. Então, pela vontade de Krishna, tudo é pela vontade de Krishna, né? O que Krishna quer acontece. Ontem eu estava colocando os nomes no canal do YouTube, né? E aí eu estava escutando uma aula que eu não tinha colocado o título, eu tive que escutá-la de novo. E aí eu estava escutando a aula e a Gurudeva falando que tudo é possível pela vontade de Krishna, nada é impossível se Krishna quiser. Não há nada impossível, se Krishna quiser é possível. Então aqui, novamente, Gurudeva está falando tudo pela vontade de Krishna. Pela vontade de Krishna, Shukadeva Goswami, ele chegou à Assembleia de Parikshit Maharaj. E o humor de Shukadeva Goswami era miraculoso. Ele não olhava para nada e nem ninguém. Ele não olhava para ninguém, não olhava para nada. Ele não via nada, nem ninguém. Ele estava completamente satisfeito com a sua própria propriedade. A propriedade aqui é Nitya Labha Purna. Ele estava plenamente autossatisfeito. Ele havia chegado à Assembleia de Parikshit Maharaj por desejo de Krishna, sem nenhum desejo, ele não queria nada, ele não tinha nenhum desejo próprio. Vyasadeva, ele descreve a sua aparência na Assembleia, no Srimad Bhagavatam. Vyasadeva descreveu como que ele estava. Era uma descrição muito bonita. Shukadeva Goswami, ele não usava nenhuma roupa, ele estava sem roupa, nu. Nem mesmo ele usava um pedaço de pano para cobrir nada. Ele parecia um menino louco, mas ele não se comportava
como tal. Ele parecia um menino louco, mas não tinha o comportamento de um menino louco. Ele estava sempre absorto nos pensamentos do Paramatma. E quando ele chegou à Assembleia, muitos meninos da sua idade o seguiam e eles tentavam perturbá-lo, pensando que ele era um louco. Da mesma forma também, né, nós já lemos Gorakshora das Babaji Maharaj, os garotos perturbavam ele, falavam que ele era louco, que ele andava daquele jeito, que ele praticamente não usava roupa. Então, o ser humano acha que os grandes santos são loucos e perturbaram eles. Eles não sabiam que Shukadeva Goswami, quem era Shukadeva Goswami. E Shukadeva Goswami, ele não se importava com isso. Ele ia livremente para onde Krishna o orientava. Ele era levado por Krishna onde Krishna queria. Então, quando Shukadeva Goswami entrou na grande assembleia de Parikshit Maharaj e todas as grandes personalidades, todos os grandes rishis estavam presentes, eles viram o rosto e a figura de Shukadeva Goswami. E imediatamente eles adivinharam: ele deve ser filho de Vedavyasa ou Vyasadeva. Muitos deles estavam presentes no momento do seu nascimento. Quando Vedavyasa, ele interrompeu o ambiente ilusório Maya por 5 minutos. Muitos rishis, munis, que estavam na Assembleia, eles viram Shukadeva Goswami aparecer. E Shukadeva Goswami, ele surgiu. Então, eles o conheciam. E também era óbvio quem ele era, por seu rosto e a sua figura. Então, quando eles viram Shukadeva Goswami, eles entenderam que ele era quem ele era, todos se levantaram para vê-lo, mas o milagre é que Shukadeva Goswami, ele não demonstrou respeito a ninguém, porque ele não estava em si. Ele não olhava para nada, como nós lemos aqui, ele não via nada. A quem ele prestaria Dandavati? Mas o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, tantos grandes rishis e munis, eles estavam presentes naquela assembleia. Estava lá presente Vyasadeva, que era seu pai. Quem mais estava lá? Narada Muni estava lá. O guru de Vyasadeva, o pai de Vyasadeva. Então, veja só, todos estavam lá presentes, mas ele não prestou reverência para ninguém, porque ele não olhava para ninguém. De diferentes partes do universo, chegaram grandes sábios, como Atri, Chavana, Saradivan, Aristanemi, Brigo, Vasista, Parasara, Vishyamitra, Angira, Parashurama, Uttatya, Indra Pramada, Idima,
Varro, Medatiti, Devala, Asticena, Bharadwaja, Gautama, Pipalada, Maitreya, Áurea, Kayasha, Kumbha, Ione, Dvaipayana. Dvaipayana é o Vyasadeva, o primeiro Vyasadeva, né? Que, enfim, estavam todos lá. E o Bhagavan Narada Muni, todos estavam lá. Isso daqui é um verso do Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 19, verso 9 e 10. O próprio Narada Muni, ele estava lá. O próprio Vyasadeva estava lá, Gurudeva fala. O pai de Vyasadeva estava lá. Parashara, a autoridade nas escrituras, estava lá. Todas as personalidades reunidas eram de fato grandes autoridades em suas próprias escrituras, escolas, na sua Sampradaya. Atri Rishi, Vasista Rishi, Chavan Rishi, Saradwan Rishi, Aristanemi, Brigo Rishi, Angira Rishi, Gavastinemi, entre outros. Haviam tantos rishis presentes que eles ocupavam uma posição elevada em suas próprias escolas sampradayas, escolas escriturais, e todos tinham barbas muito longas. Nós lemos aqui ontem, anteontem, a barba de Vyasadeva era enorme, né? Barbas de alguns tinham 1 metro, 1,5 metro de comprimento, e de outros tinha 1,80 metros, 2 metros de barba, e 2,40 metros, 3 metros, etc. Todos estavam sentados na Assembleia, e Shukadeva Goswami, um jovem de 16 anos, ele entrou nu, sem ter qualquer discernimento nos olhos. Ele não conseguia enxergar nada no mundo material. Como foi falado aqui, todos com aspecto de sábios, né? Tem uma história também de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Quando ele foi dar uma palestra, chamaram ele para dar uma palestra. E aí ele chegou na palestra, e quando viram ele, um rapaz novo, de cabeça raspada, sem barba, né? E olharam para ele e começaram a olhar assim de uma forma... Por quê? Porque na época todos achavam que um sábio tinha que usar barba, turbante, né? Um senhor idoso. E ele chegou lá e ele deu a aula, e ele tapou a boca de todos com a aula que ele deu. Então, da mesma forma aqui, Shukadeva Goswami, um garoto novo, 16 anos de idade, chegou nu na Assembleia, porque ele não via nada no mundo material, ele não tinha olhos para o mundo material. Então, quando Shukadeva Goswami chegou, todos disseram a Parikshit Maharaj: ó Maharaj,
Você tem muita fortuna de que este menino, esse garoto, ele tenha vindo. Ele é filho de Vedavyasa ou Vyasadeva. O que ele disser para você será definitivo para todos. O que ele falar é o que você tem que seguir e todos nós seguiremos. Será bom para a sua vida e para qualquer vida após a sua. Até nós ficaremos muito felizes em ouvir o que ele disser a você. Todos nós concordamos com qualquer conceito que Shukadeva, que ele apresentar a você. Então, Parikshit Maharaj, ele ofereceu um asana, um assento a Shukadeva Goswami. E Shukadeva Goswami se sentou calmamente naquele asana, sem prestar homenagem e respeito a ninguém. Ele não conseguia ver ninguém ali, apenas Parikshit Maharaj. E ele viu que havia muitos rishis reunidos ali, mas ele não os reconheceu. Então, Parikshit Maharaj imediatamente ofereceu um puja a Shukadeva Goswami e finalmente ele lhe perguntou a pergunta de Shukadeva Goswami, de Parikshit Maharaj: por favor, diga-me o que é bom para mim. Só me restam 7 dias de vida. Eu devo morrer a qualquer momento, dentro de 7 dias. Mas eu não sei o que é bom para mim, para a minha vida. Todos o respeitam. Por favor, aconselhe-me sobre o objetivo supremo da vida. Gurudeva falou isso aqui, já lemos no livro também, Orientação Afetuosa. A pergunta de Parikshit Maharaj foi essa, né? O que eu devo fazer? Qual a melhor coisa para eu fazer? Aconselhe-me sobre o objetivo supremo da vida, o objetivo final da vida. Ao ouvir a pergunta de Parikshit Maharaj, Shukadeva Goswami lhe respondeu: você é um bom pesquisador. Eu fico feliz em ouvir a sua pergunta. É a melhor pergunta, na verdade, né? O que eu devo fazer para ter o objetivo final da vida? Eu fico feliz em ouvir a sua pergunta. Na verdade, existe apenas uma pergunta que todos precisam fazer. Não há necessidade de fazer muitas perguntas, Gurudeva fala. E a resposta, ela também é uma só. Não é necessário dar muitas respostas. Nós podemos ver muitas perguntas, milhares de perguntas neste mundo material, mas apenas aqueles que estão imersos neste ambiente ilusório, eles farão milhares de perguntas. Veja só o que Gurudeva fala. Apenas aqueles que estão imersos no ambiente ilusório de Maya, eles farão milhares de perguntas. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita: se você quer a Aminaya, a verdade descendendo do mundo transcendental, você tem que fazer 3 coisas com o Guru. Primeiro, submissão ao Guru. Segunda coisa, perguntas relevantes, como diz aqui Gurudeva, só há uma pergunta e só há uma resposta. O resto são pessoas que têm milhares de perguntas, aquelas que estão imersas, afundadas na ilusão material. Aí faz pergunta de tudo. Como diz Acharya Maharaj, uma vez perguntar para ele: por que o dedo anular para passar tilaka?
e não os outros dedos, o que interessa isso para a nossa vida devocional? Por que isso? Por que aquilo? Por que dá tantas voltas no Arati? Por que faz isso? Porque tudo isso é o quê? Especulação. A mente quer saber, mas só há uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta real e uma resposta real. Como eu chegar no objetivo final da vida? Qual é o objetivo final da vida e como eu chegar lá? E essa é a pergunta clássica que todos nós temos que fazer. O resto é ilusão. Eu vou ler novamente esse último versinho, essa última frase que Gurudeva falou. Apenas que aqueles que estão imersos neste ambiente ilusório de Maya, eles farão milhares de perguntas. Curiosidade não vai levar ninguém para Deus. E aí, Srila Govinda Maharaj citou um verso que diz assim: ó imperador, aqueles que estão absortos nos bens materiais, cegos para o conhecimento da verdade última, eles deixam muitos assuntos sem serem debatidos na sociedade humana. Isso é um verso de Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 1, verso 2. Aqueles que não se enxergam eles fazem milhares de perguntas. Muitas perguntas, elas podem surgir na mente dessas pessoas. Como eu posso ganhar dinheiro? É uma das perguntas. Como eu devo sustentar a minha família, minha mulher, meu filho? Outra pergunta. Como eu devo abençoar os meus filhos? Outra pergunta. Tantas perguntas, Gurudeva fala, elas podem surgir, mas todas elas dizem respeito ao mundo material. Mas como eu posso sair desse mundo material e chegar ao meu verdadeiro lar, o mundo transcendental, o mais rápido possível? Essa é a pergunta. Como eu posso sair do mundo material e chegar no meu verdadeiro lar, o mundo transcendental, da forma mais rápida possível? Esta é a única pergunta para aqueles que conseguem compreender a sua própria essência, que conseguem compreender o que é a própria essência, que você é a alma, você não é o corpo. A sua essência é a alma, não é o corpo. Essa é a única pergunta para aquele que compreende. Eu sou a alma, eu não sou o corpo. As almas condicionadas, elas não têm a ideia do caminho para o seu lar. Então, elas precisam se perguntar: qual é o caminho para o meu lar? Como eu chegarei no meu lar? Esta não é minha casa, o mundo material não é minha casa, não é a minha propriedade. Eu sou um estrangeiro aqui. Mas onde fica o meu lar? Eu não sei onde fica esse lugar, nem qual é o caminho para ele, para chegar lá. Nós não sabemos isso. Então, essa é a pergunta. É isso que nós temos que perguntar e a resposta virá do Guru. Parikshit Maharaj ficou muito feliz. Shukadeva Goswami ficou muito feliz quando Parikshit Maharaj fez essa pergunta. E depois disso, Shukadeva Goswami, ele deu muitos conselhos a Parikshit Maharaj. Ele descreveu detalhadamente o estado da devoção suprema a Krishna. E mais tarde,
Vedavyasa, ele compilou todas essas descrições e ele compôs um livro. O nome desse livro é Śrīmad Bhagavatam. Na verdade, o Śrīmad Bhagavatam, ele foi registrado durante a quarta sessão, quando essa concepção ela foi apresentada. A primeira vez foi quando Narada Muni ele deu o mantra a Vedavyasa. A segunda sessão ela foi quando Vedavyasa transmitiu esse conhecimento a Shukadeva Goswami. A terceira sessão foi quando Shukadeva Goswami ele transmitiu esse conhecimento para Parikshit Maharaj. E a quarta vez foi em Naimisharanya, aqui que eu estava falando da Assembleia da Naimisharanya. Foi a quarta vez que o Bhagavatam foi descrito. Havia um Srutidhar, um discípulo de Shukadeva Goswami, chamado Sutta Goswami. Na Assembleia de Parikshit Maharaj, Srutidhar significa alguém que consegue ouvir algo uma vez e ele memoriza tudo. Gurudeva era assim, Gurudeva era um Srutidhar. Ele ouvia e memorizava imediatamente tudo. Portanto, Sutta Goswami, ele estava presente quando Shukadeva Goswami ele falou com Parikshit Maharaj e ele memorizou tudo. Memorizou 18.000 versos. Imagina você escutar uma vez e memorizar 18.000 versos. E mais tarde, 60.000 rishis, eles estavam realizando um sacrifício de fogo em Naimisharanya. E quando Sutta Goswami ele chegou lá, os rishis, eles lhe pediram: o nosso sacrifício de fogo, ele terminou. Por favor, nos dê o conhecimento que Shukadeva Goswami transmitiu a Parikshit Maharaj. O Senhor, ele estava presente naquela assembleia. O Senhor sabe disso. Então, Sutta Goswami, ele descreveu tudo novamente, todo o Bhagavatam novamente. E naquele momento, Vedavyasa, ele não estava presente, mas ele possuía Yoga Siddhi, poderes místicos, e ele podia ver aquela assembleia, ele pôde ouvir Sutta Goswami. Assim, ele registrou essa história e o conhecimento supremo da devoção na forma de um livro. E o nome desse livro é Śrīmad Bhagavatam. Então, como diz aqui Gurudeva, o Bhagavatam, ele foi compilado, foi escrito por Shukadeva Goswami, por Vyasadeva. E qual é o nome? Vyasadeva é um título, né? Qual que é o nome de Vyasadeva que fez os Vedas, os Puranas, os Upanishads, o Vedanta Darshana e o Śrīmad Bhagavatam? Krishna Dvaipayana. Esse é o nome dele. Vyasadeva é um título. Então vamos recordar. Foram 4 sessões que foi descrito o Bhagavatam. A primeira, Narada Muni falou para Vyasadeva. A segunda, Vyasadeva falou para o seu filho, Shukadeva Goswami. A terceira, Shukadeva Goswami falou na Assembleia para Parikshit Maharaj. E Sutta Goswami estava presente nessa Assembleia. E a quarta sessão, a quarta vez que o Bhagavatam foi falado por Sutta Goswami em Naimisharanya para 60.000 rishis. Essas são as 4 vezes que o Bhagavatam foi descrito. E Vyasadeva, como foi falado aqui, ele tinha os poderes místicos
Quem consegue parar Maya durante 5 minutos? Só quem tem muito poder místico. E ele tinha esse poder, e ele ouviu Sutta Goswami falar o Bhagavatam, e aí ele escreveu o Śrīmad Bhagavatam, a conclusão de tudo que ele havia escrito antes, dos 4 Vedas, o 5º Veda, o Mahabharata, os 108 Upanishads, os 18 Puranas, o Vedanta Darshana, e ele concluiu, e Gurudeva fala na Verdade Revelada no livro, ele fala que o Śrīmad Bhagavatam é o fruto maduro de todos os Vedas e todas as escrituras. O fruto maduro é o Śrīmad Bhagavatam. Então, aqui Gurudeva descreveu, tem mais uma parte, né? Mas Gurudeva descreveu aqui como que surgiu o Śrīmad Bhagavatam, né? Como que saiu de Vyasadeva o Śrīmad Bhagavatam. Após terminar este livro, Śrīmad Bhagavatam, Vyasadeva escreveu uma descrição do Śrīmad Bhagavatam, dizendo: neste livro eu descrevo os passatempos de Krishna, e este é o objetivo supremo da vida de todas as almas liberadas. Aí tem um verso do Śrīmad Bhagavatam aqui que diz: o Śrīmad Bhagavatam, ele é o Purana imaculado. É dito que ele é a Mahapurana, né? O grande Purana. Ele é o Purana imaculado, sem máculas, sem manchas. Ele é muito caro aos Vaishnavas. Ele é muito importante para os Vaishnavas. Por quê? Porque ele descreve o conhecimento puro e supremo dos Paramahansas, dos devotos puros. Este Bhagavatam, ele revela os meios para se libertar de todo o trabalho material, como sair do trabalho material, juntamente com os processos de conhecimento transcendentais, a renúncia e a devoção. Qualquer pessoa que se esforce seriamente para compreender o Śrīmad Bhagavatam, que ouça e cante com devoção, alcança a completa liberação do mundo material. Isso é um verso do Śrīmad Bhagavatam, canto 12, capítulo 13, verso 18. Que ouça o Śrīmad Bhagavatam, como diz Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, que traduziu do sânscrito para o inglês. Ouça de um Paramahansa o Śrīmad Bhagavatam, de um devoto puro. Porque Gurudeva também nós já lemos ele falando no livro Orientação Afetuosa. Ele falou que se nós lermos o Bhagavatam, nós temos um cérebro de filhote, como diz Gurudeva, e nós vamos ser enganados. Se nós lermos o Bhagavatam por conta própria, nós vamos ser enganados. Então, o Bhagavatam tem que ser escutado de um devoto puro, de um Paramahansa. E o que é um Paramahansa? Um Hansa é um cisne, é o grande cisne, para quer dizer grande, então é o grande cisne. O cisne é dito que ele separa, se você misturar água no leite, ele separa o leite da água. Então, o Paramahansa, um devoto puro, ele vai saber o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Ele vai separar o joio do trigo, como é dito aqui no Brasil. Ele vai separar e ele vai saber justamente o que tem que ser feito. E Mahaprabhu, ele escolheu uma parte do Śrīmad Bhagavatam para Kali Yuga. O Śrīmad Bhagavatam, ele tem práticas para as 4 eras. Ele tem tudo lá, ele tem Karma Kanda, ele tem adoração a semideuses, ele tem tudo lá no Bhagavatam, tudo está escrito lá. Ele tem uma parte de Varahadeva, né, uma parte do Lila de Varahadeva, Krishna quando vem na forma de javali,
E lá no Bhagavatam, o próprio Bhagavatam fala, não é o comentário de Prabhupada, o próprio Bhagavatam fala, se você ler isso no aparecimento de Varahamdeva, você vai ganhar muitas coisas materiais. O Bhagavatam fala isso. Então, o devoto puro, ele tem que ensinar nós o que é para fazer e o que não é para fazer. Né? O que é aconselhável e o que não é. E Mahaprabhu escolheu uma parte do Bhagavatam para nós em Kali Yuga. Então, sem dúvida nenhuma, o Bhagavatam é a escritura imaculada, como nós lemos aqui. Tem tudo lá, mas nós não temos a capacidade de lê-lo e compreendê-lo. Por isso tem que ter alguém superior, um devoto puro, para nos ensinar. Então, aqui tem esse verso, né, do Srimad Bhagavatam, e aqui continua Gurudeva falando. E antes disso, há também um sloka peculiar que descreve a essência do Srimad Bhagavatam. Aí tem o verso aqui, o sloka, que é do próprio Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 3. É o terceiro verso de 18 mil versos desse livro. Diz assim: ó homens experientes e ponderados, apreciem o Srimad Bhagavatam, o fruto maduro, é o que eu tinha falado, o fruto maduro da árvore dos desejos, das literaturas védicas. Ele emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami. Portanto, este fruto, ele tornou-se ainda mais saboroso, embora o seu néctar já fosse delicioso para todos, inclusive para as almas liberadas. Depois de Shukadeva Goswami ter falado ele se tornou mais doce do que já era. Ó filhos do néctar, filhos do oceano nectário, por favor, ouçam essa questão da evolução subjetiva, que é a devoção divina ao Mestre Divino, o Senhor Sri Krishna, que foi transmitida de Golokadam para Narada Goswami, de Narada Goswami para mim, aqui é Vyasadeva falando, né? De Goloka foi para Narada Muni, Narada Goswami. De Narada Goswami veio para mim, Vyasadeva, e que apareceu neste mundo mundano para todos vocês, através de Shukadeva Goswami. Quando é o próprio Shukadeva Goswami quem o distribui, ele se torna cada vez mais doce. Recebam essa doçura. Sejam felizes, sejam alegres, adquiram o amor por Krishna. Aqui é a felicidade e a alegria da alma, né? Sejam felizes, sejam alegres, adquiram o amor por Krishna, adquiram a riqueza da sua vida transcendental. Vedavyasa, ele descreve o Srimad Bhagavatam desta maneira. Além disso, no final do Srimad Bhagavatam, ele descreveu a essência do Srimad Bhagavatam. E desta forma, quando as almas liberadas, que não têm apego a este mundo material, quando elas praticam isso, elas obterão a suprema felicidade, a suprema alegria, o êxtase, o apego ao serviço a Krishna. Este é o verdadeiro fruto da vida dos praticantes. Esta
é a descrição que Vedavyasa ele dá na última página do Śrīmad Bhagavatam. Vou ler novamente aqui porque é importante. A última parte do Bhagavatam, Shukadeva falou: quer dizer, Vyasadeva falou. Quando é o próprio Shukadeva Goswami quem distribuiu o Śrīmad Bhagavatam, essa verdade se torna cada vez mais doce. Recebam essa verdade doce. Sejam felizes, sejam alegres, adquiram o amor por Krishna, adquiram a riqueza e a sua vida transcendental. Vedavyasa, ele descreve o Śrīmad Bhagavatam desta maneira. Além disso, no final do Śrīmad Bhagavatam, ele descreveu a essência do Śrīmad Bhagavatam desta forma: quando as almas liberadas, aquele que já não está mais preso ao mundo material, que não tem o apego a este mundo material, quando elas praticam isso, o Śrīmad Bhagavatam, elas obterão a suprema felicidade, a alegria e o êxtase, o apego ao serviço a Krishna. Este é o verdadeiro fruto da vida dos praticantes. Esta é a descrição que Vyasadeva ele dá na última página do Śrīmad Bhagavatam. E Srila Siddhar Maharaj, ele dá o resumo do Bhagavatam. Ele fala que o resumo do Bhagavatam, tudo que você tem que saber no Bhagavatam é que nós somos servos de Shrimati Radharani. Apesar de Shukadeva Goswami, de Narada Muni, de Vyasadeva, de Sutta Goswami não falar uma vez o nome Shrimati Radharani no Bhagavatam, o resumo do Bhagavatam é: nós somos servos de Shrimati Radharani. Eu não consigo explicar esse sloka completamente em inglês, Gurudeva fala, mas eu posso lê-lo para vocês. Você pode não saber o sânscrito, mas se apenas você ouvir esse sloka, você sentirá que é muito bonito. Só de ouvir esse sloka é muito bonito. E o sloka fala assim: o Śrīmad Bhagavatam, ele é o Purana imaculado. Ele é muito caro aos Vaishnavas. Nós já lemos ele, mas Gurudeva colocou de novo aqui. Ele é muito precioso aos Vaishnavas, porque ele descreve o conhecimento puro e supremo dos Paramahansas. Este Śrīmad Bhagavatam, ele revela os meios para se libertar de todo o trabalho material mundano, juntamente com os processos de conhecimento transcendentais. A renúncia e a devoção. Qualquer pessoa que se esforce seriamente para compreender o Śrīmad Bhagavatam, que o ouça e o cante com devoção, essa pessoa se tornará completamente liberada. É o verso do Bhagavatam, capítulo 12, canto 12, capítulo 13, verso 18. Vamos parar por aqui. Amanhã eu continuarei, amanhã de manhã, a leitura aqui desse capítulo do livro. É uma aula, na verdade, né, de Gurudeva. Falando sobre o Śrīmad Bhagavatam, falando como o Śrīmad Bhagavatam ele foi escrito, descrevendo aqui Shukadeva Goswami, Sutta Goswami, Narada Muni, enfim, Gurudeva dando essa aula completa sobre o Śrīmad Bhagavatam. Vamos cantar agora então a canção glorificando Mahaprabhu. Não,
Dani Atkin, uma canção na página 114 do livro Kirtan, do Templo de São Paulo. Emana durmati samsara vitore, bodhiyaya chinuyani. 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 Avani jatana konumahajane, Tavanira jana konamahajane, atari jadire tumi. matariya divetuni. Emana durmati nasarate, boriyaya chinuyani. Emona durmati samsara vitore, bodhiyaya chinuyani. Olha corridore, patitare quilla, coiloia mare quilla. Oya corridore, patitare via, corridore maledia. Corredino già, sono balocata. Corredina João, chunobalocata, Una chitarra quilla. pula seta roseria. Emana durmati, sarà vittoria, Emona durmati, samsara vitore, podia chinuyani. Tomare parite, Shri Krishna Chaitanya, Navadvipe Avatara. Tomare charite, Shri Krishna Chaitanya, Navadvipe Avatara. Tomare no kota dina hina jane, Tomaheno Poto Dina Hina Jone, Ore Dinga Bhavapara, Ore Dinga Bhavapara. Emana durmati, sarate, Bodhiyaya chinuyani. Emona Durmati, Sara Vitore, Podia Chinuyani. Vede la fatica, la chi fa la trave, Brahmavarna vita sutta. Vede la praticina, Pratibhara Tore, Rukmavana Vitra Sutta. Mahaprabhu name Nadia Matari, Satsapurna Nadia Matai, Angelaya Vaduta. Devaya Vaduta. Emana durmati, susarate, Boriyaya chinuyani. Emona Durmati, Sasara Vitore, Podia Chinuyani. Nanda Sutta-jini, Chaitanya Gosai, Vijayanama Korinana. Nanda Sutta Jini, Chaitanya Gosai, Vijayama Koridana. Harido Jagata Tumi Osharita, Harido Jagata Tumi Osharita, Rohorita Paritana. Mohan Chaparitana. Ekata Suniya, Asiyachinata, Tomaracharana Kore. Sikata Shuniya, Asiyachinata, Tomaracharana Tore. Akati Vinoda, Kadiya Kandita. Makati Vinoda, Kariya Kandiya, Apana Kahini Kore. Apana Kahini Mure. Emana durmati, sansarate,
cantando o Nama Sankirtan Hari Harai 54. Enquanto isso, vocês recebam darshan das deidades no altar. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Srimadhusudana. Gopala Govindaram Srimadhusudan. Giridhari Gopinatha Madana. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radhara Srivasadi Bhakta-vrinda. Radhadara Shivasadi Gaurabhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhaktara Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopala Bhatta Saragunatha. Jiva Gopala Bhatta Dasaragunatha. Jai Goshai Kori Charanandana. Jai Gosai Kori Charanavada. Jai Devi Gana Shakti Sapurana. Jai Devi Gnana Sarvishta Purana. Jai Gosai Jaramudara Rasa. Jai Gosai Jaramudara Dasa. Sabara Padare Purapanchagrasa. Sabara Padarinu Prapanchagrasa. Dera Charana Sevi Bhakta Sanivasa. Mandira Charana Sevi Bhakta Sanivasa. Janame Janame Mora Hiya Vilasa. Janame Janame Mora Iriya Vidasa. Jai Goshai Jai Braje Kulavasa. Jai Gosai Jai Braje Kuilavasa. Radha Krishna Nitari Bhakta Prakasha. Radha Krishna Nitya Lila Gauriya Prakasha. Nande Guru Hari Bhaja Vrindavana. Anande Guru Hari Bhaja Vrindavana. Shri Guru Vaishnava Guru Bhajarina. Sri Guru Vaishnava Padi Vajrayavana. Shri Guru Vaishnava Pada Papa Koriyasa. Sri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Nama Sankirtana Kore Bhakta Hari Nama Sankirtana Kohe Nadamadasa. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Satinandana Jaya Satinandana. Jaya Satinandana Jaya Satinandana. Jaya Satinandana Gaurahari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Gaura Gaura Gaurahari. Gaura 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 Hari. Jaya Satinandana Gaurahari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Hari Hari Gaurahari. Hari Hari Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaurahari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Antes de desligar a live, só para concluir a aula hoje, né? Srila Govinda Maharaj ele descreveu, só tem uma pergunta relevante e só tem uma resposta relevante, que foi o que Parikshit Maharaj fez para Shukadeva Goswami. A pergunta é: qual a melhor coisa que eu devo fazer para chegar de volta ao meu lar e o mais rápido possível? Essa é a pergunta de Parikshit Maharaj. E Shukadeva Goswami respondeu, hoje na aula não foi falado, mas foi falado no livro de Srila Govinda Maharaj, Orientação Afetuosa. Primeira coisa que Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj é: esqueça tudo que você aprendeu antes. Esqueça tudo, tudo, tudo. Segunda coisa, ele falou o Bhagavatam para Parikshit Maharaj. Escreveu o Bhagavatam. E a terceira coisa, ele falou: distribua isso que eu te passei. Então, essas são as coisas principais, né? A resposta para a única pergunta é: esqueça tudo que você aprendeu antes, escute toda a escritura, né? O Bhagavatam, enfim, o que os gurus falam, dê a boca de lótus de alguém e distribua isso. Então, vamos agora encerrar para o pessoal do canal do YouTube. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam e as reverências. Até a noite, às 20 horas, com a leitura da aula de Srila Maharaj. Hoje nós temos comemorações do calendário Vaishnava, então vamos falar sobre as personalidades que apareceram ou desapareceram hoje. E o pessoal que está conosco aqui pelo canal do Facebook, nós temos hoje participando o Jadonati Prabhu, temos aqui também o Ishan Krishna Prabhu, Ishan Krishna Prabhu, a Amrita Sindhu Devidasi, o Adi Purusha Prabhu, o Doya Moy Prabhu, a Malini Devidasi, a Arasamrita Devidasi também conosco participando hoje. Deixa eu olhar aqui no outro aparelho. O outro aparelho mostra também para nós a Darcy Girassol, a Rosane Koch conosco também. Essas são as pessoas que estão participando aqui, que aparecem para mim. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam. O pessoal do Facebook até às 19 horas com o Sandhya